Vamos para as informações. É o seguinte, pessoal. Só uma resposta aqui, porque eu perguntei a uma pessoa do Flamengo se tinha novidade sobre Hugo Souza. Lembrando que o Hugo Souza está emprestado ao Corinthians, titular absoluto, valorizado no mercado da bola, Grupo City de olho nele, e o Corinthians tem até o dia 30, ou seja, 9 dias para exercer a opção de compra. Até o momento, nenhuma novidade, o jogador continua sendo atleta do Flamengo, emprestado ao Corinthians. Outro assunto que eu quero abordar aqui é a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz. Que entrevista coletiva sensacional. Vários pontos abordados, rápida, mas ele em nenhum momento foge das perguntas, pelo contrário. Elogiando a garotada, elogiando o Matheus Gonçalves, explicou por que não começou com o Matheus Gonçalves, já pensando na estratégia durante o jogo, por conta das características do jogador. Elogiou o Guilherme, que a gente já vai falar sobre ele, falou dos treinos desses dois jogadores, por que esses dois jogadores ganharam oportunidade, e nessa resposta, obviamente ele não cita o Lohan em momento algum, mas eu entendi que jogadores jovens que não vêm tendo oportunidade, é que não estão indo muito bem na atividade. O Lohan é um deles, um jogador que eu sempre me questiono por que parou de ter oportunidade, e pela resposta do Felipe Luiz dá a entender que o Lohan não vem treinando bem. Eu digo dá a entender porque eu seria leviano em dizer que o Lohan não está treinando bem, por isso ele não recebe oportunidade. Seria leviano da minha parte. Eu não posso dizer isso, eu não estou acompanhando todos os dias. Embora eu ouça de uma fonte ou outra como é que foi um treino ou outro, mas todo santo dia eu dizer como foi o treino, não tem como eu dizer que o Lohan vem treinando mal. Mas na resposta dele, dá a entender que outros jogadores não estão tendo oportunidades por conta do treinamento. Inclusive, repito, Felipe Luiz, a forma como ele fala, ele entende muito de Flamengo. Cada resposta dele, eu tenho certeza absoluta que ele será um baita treinador. Se vai ter sucesso no Flamengo ou não, a gente não sabe, só o tempo dirá. Mas é um profissional que tem muito potencial. Ele disse que dá treino, grava os treinos, chega em casa, revê os treinos para ver o que precisa melhorar. Então, é um profissional que tem muito futuro. Então, parabéns ao Felipe Luiz, e ele entende muito de Flamengo. Isso é importante. Um jogador que foi titular, perdão, galera, e jogou muito bem, foi o Pulgar. E uma curiosidade, ele foi o jogador que mais percorreu com a camisa do Flamengo em campo. Mais de 11 quilômetros que ele percorreu, tá? 11 quilômetros, isso é muita coisa, gente. E ele chegou a uma velocidade de 32,2 quilômetros por hora. Ele deu 11 sprints. Sprint é aquela corrida rápida, o tiro, né? Então, são números que chamaram a atenção da comissão técnica. Eu apurei essa curiosidade, estou trazendo aqui para vocês. Por quê? Foi um jogador que jogou na base de sacrifício, sentindo dores, não se apresentou à seleção chilena por conta dessas dores musculares. Então, é um jogador que a gente precisa valorizar. Inclusive, a diretoria do Flamengo perdeu uma ótima oportunidade de renovar o contrato dele durante essa temporada. Ficaram deixando para depois. E esse abacaxi, quem vai descascar será a próxima gestão. E eu digo abacaxi para descascar, por quê? Porque é um jogador que tem contrato curto, até dezembro de 2025. Se o Flamengo não abrir o olho, vai perder esse jogador que está valorizado de graça. Um jogador titular. Se preocuparam tanto com o Gabigol e esqueceram um jogador que é extremamente importante, valorizado no mercado europeu, inclusive, que é o Eric Pulgar. Jogador importante. O Flamengo deixou de stand-by, botou na gaveta, são termos utilizados por fontes dessa negociação, e agora a próxima gestão vai descascar esse abacaxi, porque para renovar o contrato desse jogador vai ser muito difícil. O Flamengo vai ter que gastar um dinheiro pesado. Poderia ter renovado no começo da temporada, mas ficaram deixando para depois. Tá aí. Agora, a ver em 2025 o que vai acontecer. E por falar na vitória do Cuiabá, Guilherme foi o jogador que estreou, meia do Sub-20, tem 18 anos, estreou no time profissional e estreou marcando gol. Mostrou que tem estrela. Óbvio, competência também, porque ele não estava ali por acaso, é leitura de jogo. Então, mas quem é Guilherme? Muita gente me perguntou isso hoje nas ruas, da onde surgiu o Guilherme? E eu pedi ajuda ao Caio Silva, lá do perfil Flabase, inclusive abraço, Caio, tamo junto. O garoto entende muito de futebol de base. Eu gosto de acompanhar bastante, mas
Não é nenhum demérito dizer que tem alguém especialista no assunto, que entende mais do que eu de cada jogador da categoria de base. E esse cara é o Caio Silva, e ele me explicou o seguinte, que o Guilherme chegou ao Flamengo em março de 2021, após passar um período na base do Azuris, lá do Paraná. Chegou para reforçar a equipe sub-15 na época, porém chegou para atuar como segundo volante. Essa posição de meio atacante ele foi aprimorando já no Flamengo. Felipe Luiz foi o maior entusiasta nele para atuar nessa posição, tanto que na lista de preferência ele escolheu o Guilherme, passando na frente do próprio Lohan, que já atuou ali na época do Tite, no período da Copa América. E o contrato dele com o Flamengo, pelo que apurei, vai até 2026, com uma multa rescisória avaliada em 80 milhões de euros. Ou seja, uma multa alta, dificilmente um clube vai chegar e vai pagar isso aqui pelo Guilherme. Mas o Flamengo está protegido, digamos assim, porque eu já vejo muito torcedor preocupado. Guilherme vai sair do Flamengo, está se destacando, alguém vai chegar, vai pagar a multa. Não é assim, gente, calma, fica tranquilo que não é assim desse jeito. Até porque, não é porque o Guilherme fez um gol no time profissional que pronto, agora é o novo Zico. Não, pelo contrário. Inclusive, é um garoto, pelo que eu soube nos bastidores, que assim, cara, é um cara super profissional, preocupado com alimentação, com hora de sono, treinamento, fazer recuperação em casa. Então é um garoto que tem um futuro bom pela frente e ele se espelha muito em Arrascaeta dentro de campo. Ele olha o Arrascaeta como uma espécie de referência, um ídolo para ele. Bacana demais. Boa sorte ao Guilherme. O Marcos Braz quebrou o silêncio sobre Gabigol. Em uma entrevista ao GE, ele disse que apenas comunicou o Felipe Luiz, que o Felipe Luiz não participou. Abre aspas. Eu comuniquei o Felipe Luiz. Claro que a gente sempre tem uma boa conversa, tem uma excelente relação com ele. Mas, para deixar claro, o Felipe Luiz foi comunicado, ou seja, não participou nada. Então, eu acredito que com o Felipe Luiz, o Gabigol não fez nada. Embora o Marcos Braz alegue até mesmo nessa entrevista aí, que foi um fato ou outro no vestiário que fez a diretoria tomar essa decisão de afastar o Gabigol. O Marcos Braz disse que espera que o Gabigol faça um jogo de despedida, pode ser contra o Internacional, até mesmo contra o Vitória, que são os dois jogos que o Flamengo ainda tem no Maracanã, um dia 1º e o outro no dia 8 de dezembro. E outra declaração que ele deu aqui: a gente não precisa externar nem qualificar o episódio. O que posso falar é que a gente está há 6 anos na vice-presidente de futebol e sempre administrando não só situações do Gabriel, mas de outros jogadores também. A gente sempre fez com a mesma métrica. Quando a gente acha que o clube deveria se posicionar, a gente chegou e sempre fez isso de maneira pontual. São declarações do Marcos Braz. Eu tinha esperança de ajustar, sabia como era complexo, sabia o que as partes deveriam ceder. Isso não foi possível, mas eu fiquei no meio desse processo tentando equacionar esse problema. Sobre a renovação de contrato, a gente sabe que o Gabigol não vai renovar, tá? Para aquele que ainda acredita nisso, não vai. O Gabigol já decidiu que vai sair. Então, são os últimos dias de Gabigol com a camisa do Flamengo. Os dois lados, enquanto a oposição usa o assunto para tentar, entre aspas, bater na situação, a situação se defende com o escudo dizendo que a saúde financeira vai muito bem, obrigado, para a temporada 2025. Porém, segundo César Grafietti, que é economista, um cara que eu acompanho, enfim, nunca tive a oportunidade de conversar com ele. Quer dizer, acho que eu já conversei com ele sim, por WhatsApp, não pessoalmente, mas é um cara que quando você começa a ouvir o que ele tem para falar, você para e você fica impressionado com a qualidade de conhecimento que ele tem sobre o assunto. É economista e eu vou botar um vídeo dele aqui falando sobre a situação financeira e repito, preste atenção, torcedor rubro-negro, porque a situação não é tão tranquila como parece. Dá uma olhadinha aí no que o César Grafietti tem a dizer sobre a situação financeira do Flamengo. Tudo bem? Nessa semana falamos um pouquinho sobre os números do Flamengo, né, os números de setembro de 2024, e na análise que eu havia feito, mostrava-se que o cenário não era tão ruim quanto se previa, ou quanto algumas vozes trouxeram em função da redução forte no caixa que observamos ali. Mas, como o futebol é uma caixinha de surpresas, e quando misturamos futebol e finanças, as surpresas são sempre maiores, né? Eu tive acesso a um orçamento que o clube fez para o ano que vem e surgiram ali uma série de movimentações que de fato mostram um cenário bem menos tranquilizador do que eu supunha quando eu fiz a análise no início da semana. Então o clube espera terminar o ano com caixa praticamente zerado, né? Pouco mais de 3 milhões de reais.
E isso num cenário, como eu já mostrei, né, com bastante recurso de televisão entrando no fim do ano, premiação de Copa do Brasil, enfim, e as receitas recorrentes andando. O que mais me surpreende além disso, né, e isso vem por conta do fato de que existe uma série de vencimentos de dívidas que acontecem agora no último trimestre e não estavam descritos no balancete de setembro, então não era nem possível fazer essa conta, fazer esse cálculo ou saber isso. Mas de fato algo que me chamou a atenção é que para o início de 2025, no orçamento do ano que vem, o clube estima receber ali 146 milhões de reais de vendas de cadeiras do novo estádio, que é basicamente o valor que foi pago no terreno. Agora, como é que o clube propõe ou espera receber este valor se nem existe um projeto? Eu imagino, inclusive, que nem existe um projeto aprovado dentro do Conselho Deliberativo do clube, enfim, e das estruturas legais e formais. Então, mostra de fato um risco que o clube assume ao fazer um investimento tão importante, mas no ano eleitoral. Não tenho aqui candidato, não conheço ninguém, nunca falei com ninguém de maneira mais prolongada, então não tenho partido nessa situação. Mas é um fato, o clube hoje mostra-se um pouco mais vulnerável do que era há algum tempo ou do que foi visto aqui na análise no começo da semana. Então, atenção, cabe ao torcedor, cabe ao sócio, cabe a todo mundo estar monitorando isso, justamente porque é muito fácil você destruir algo que levou tanto tempo para ser recuperado. O futebol é assim, o futebol vive de fluxos, e neste fluxo que o Flamengo tem positivo, o risco dele se desestruturar é muito rápido e é muito grande. Então é importante o clube estar atento, os torcedores atentos e todo mundo monitorando isso para que o clube continue sendo um exemplo pelo lado positivo, e não pelos exageros que as gestões cometem. Tá bom? Voltamos aí. Um abraço. É importante a gente trazer um relato de um profissional da área que não tem lado. Ele não é da situação, nem da oposição. Enfim, não sei nem se ele torce para o Flamengo, para ser bem sincero. Mas é um cara que, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores falando de economia, de clube brasileiro, finanças de clube brasileiro. Ele é o melhor para você parar e escutar. Então, o César Grafietti está de parabéns pela análise dele aí. E repito, torcedor, você tira as suas conclusões. Agora vamos falar de Flamengo e Cuiabá, ou melhor, Cuiabá e Flamengo, porque o jogo foi na Arena Pantanal. Antes de qualquer análise, a gente não pode esquecer que o técnico Felipe Luiz tinha 13 desfalques para esse jogo, entre contusões, jogador afastado, como o Gabigol, suspenso, desfalque de última hora, data FIFA. Enfim, por falar em data FIFA, se o Flamengo tivesse disputando o título, o que é algo assim, não é loucura pensar que o Flamengo poderia chegar nessa rodada do campeonato disputando o título, o Flamengo estaria muito desfalcado por conta da data FIFA. É um absurdo. Essa data FIFA é fajuta, mequetrefe. Porque tem jogo só depois dos jogos da seleção. Beleza, os jogadores atuaram ontem. Quem me garante que eles teriam condições, como não tiveram condições de jogar hoje? É um absurdo isso, gente. Não é possível. E o pior, o calendário para o ano que vem está pior ainda. Mas, diante da atuação do Flamengo para o Cuiabá, vamos analisar. Não tem jeito, mesmo com 13 desfalques, nós temos que analisar. Primeiro tempo, eu chamaria o Flamengo de Flamengo arame liso. Posse de bola, atacando, marcando sob pressão, mas o time do Flamengo parece que tem alergia a fazer gol. Alergia, não consegue concluir. Cara, nos primeiros 10 minutos, o Michael teve 2 oportunidades para finalizar gol e não finalizou. Fica ciscando e não finaliza. Não finaliza. Ayrton Lucas, eu já perdi a paciência com o Ayrton Lucas, eu não consigo mais defender o Ayrton Lucas. Como vem jogando mal o Ayrton Lucas nos últimos meses. E é meses. Tem um bom tempo que eu não vejo uma grande partida do Ayrton Lucas. E vou te falar, um jogador que fez muitas partidas boas exibições num passado recente. Esse esquema que o Felipe Luiz está adotando de 3 zagueiros, porque o Alexandre está fazendo a função de 3 zagueiros, deixa o Ayrton Lucas como ponta, mas eu não vejo o ideal, sabe? Eu entendo que o Felipe Luiz está buscando soluções no meio das adversidades, no meio dos desfalques, mas
Acho que pode mudar, não necessariamente tem que manter isso aí, porque acho que o Ayrton Lucas como ponta. Outro movimento do Felipe Luiz, Matheus Gonçalves, começar no banco de reservas. Não concordei. Acho que o Matheus Gonçalves tinha que ser titular. No lugar de quem? Não sei. Pensa em uma alternativa. Exemplo, para que botar o Ayrton Lucas de ponta esquerda? Bota o Michael na ponta esquerda e o Matheus Gonçalves na ponta direita. E o Bruno Henrique naquela espécie de falso 9. Não deu certo. Não gostei da atuação do Flamengo diante do Cuiabá. Para mim, os jogadores estão no modo férias. Inclusive, o gol que o Flamengo tomou do Derek. O Fabrício Bruno, que tanto bate no peito para dizer que é o jogador mais veloz do futebol brasileiro, perdeu na corrida para o Derek Lacerda do Cuiabá, com todo o respeito ao Derek Lacerda. Mas é um jogador comum. E ele fez gol no Flamengo no primeiro turno também. Inclusive, a jogada do Cuiabá foi idêntica à jogada do gol do Internacional em cima do Flamengo. O técnico Felipe Luiz precisa ajustar isso. Agora, repito, gente, não podemos esquecer que ele tinha 13 desfalques. Ele olhou para o banco de reservas e aí entra o dedo do Felipe Luiz. Ele botou o jovem Guilherme, do Sub-20, um meia. E quem fez o gol do empate do Flamengo? O próprio Guilherme. Óbvio, uma confusão na área, beleza, não sei o quê, mas gol é gol. O garoto fez o gol dele e os jogadores comemoraram bastante o gol dele, fico feliz por ele. Gostei do Everton Araújo, fez uma boa partida. Léo Pereira mal, inclusive Léo Pereira tomou um come do Pita, porque o Cuiabá chegou a fazer o segundo gol, mas o gol foi anulado. Mas nesse lance, o atacante paraguai deu um come, deixou o Léo Pereira no chão. Pulgar foi muito bem, gosto demais do futebol do Pulgar. O Wesley, para mim, foi o melhor em campo. Inclusive, o Wesley está com uma jogada que tem dado muito certo. Inclusive, tem sido uma arma do Flamengo. O Wesley pega a bola e vai pelo meio. Ataca pelo meio. Está dando super certo. O Wesley está jogando muita bola. Parabéns ao jovem garoto por ter crescido tanto de produção. E aí, nos minutos finais, quem faz o gol do Flamengo? Matheus Gonçalves. Como eu havia dito, que era o jogador que tinha que começar como titular, o jogador que está se destacando muito, personalidade, enfim. E o Matheus Gonçalves, a gente sabe que o Felipe Luiz gosta bastante. É um garoto que não sente pressão. Você repara só, todo jogo que ele entra parece que, enfim, está em casa. Foi assim desde sempre. Desde a época do Vitor Pereira, quando ele fez aquele gol em cima do Botafogo, vocês vão se recordar, quando o Flamengo venceu por 1-0 com o gol dele. É um baita jogador, eu gosto demais dele. E a gente tem que ressaltar a jogada do Michael também no gol do Matheus Gonçalves, que foi importante. E o Michael atuando por onde? Pela ponta esquerda. É simples. Faz o básico, Felipe Luiz. Deixa o Michael na ponta esquerda, Matheus Gonçalves na ponta direita e o Bruno Henrique centralizado. Óbvio, eu falo isso diante do desfalques. Com o Plata de volta, o Gerson de volta, aí a história é outra. Mas, no fim das contas, foi uma vitória... Assim, venceu, mas a gente entende que o Flamengo tem muito a melhorar pensando na próxima temporada. Repito, o Flamengo parece que tem alergia a gol, mas venceu. O que importa nesse caso aí são os 3 pontos. O Palmeiras também venceu o Bahia de virada, importante vitória do Palmeiras. E daqui a pouco o Botafogo encara o Atlético Mineiro lá na Arena Independência, jogo sem torcida por conta daquela punição, aquela confusão toda, e uma punição merecida na final da Copa do Brasil contra o próprio Flamengo. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, finalmente quebrou o silêncio sobre a polêmica decisão de afastar Gabigol por 2 jogos após a conquista da Copa do Brasil. Segundo o dirigente, a medida foi motivada por atos de indisciplina que ele mesmo presenciou no vestiário durante a final contra o São Paulo. Braz deixou claro que a decisão não foi influenciada pelas críticas públicas feitas pelo Camisa 99 à diretoria, nem pelo anúncio de que o jogador deixaria o clube ao término da temporada. No entanto, Braz preferiu não detalhar os eventos ocorridos na Arena MRV. O que se sabe é que Gabigol se irritou ao ser substituído no intervalo, chegando a dar as costas para a equipe técnica e a isolar-se do grupo enquanto resmungava sobre a decisão de Felipe Luiz. O vice-presidente afirmou que a decisão de afastar o atleta foi tomada exclusivamente por ele e apenas comunicada ao treinador. A gente não precisa externar nem qualificar o episódio. O que posso dizer é que, nesses 6 anos de gestão no futebol do Flamengo, sempre administramos situações complexas, tanto do Gabriel quanto de outros jogadores, com a mesma métrica. Quando o clube precisava se posicionar, fizemos isso de maneira pontual. Nesse caso, entendi que era necessário um ajuste, explicou Braz.
Ele ainda destacou que a medida nada teve a ver com as declarações de Gabigol ou sua postura fora de campo. O que aconteceu dentro do vestiário, permanece no vestiário. Mas eu presenciei 1 ou 2 fatos, e por isso, entendemos que era necessário agir. Foi uma decisão pontual, e ele voltará normalmente no próximo jogo contra o Fortaleza, cumprindo seu contrato até o final, como sempre fez, garantiu. Braz também revelou que, apesar do desgaste, ainda alimentava esperanças de que Gabigol pudesse permanecer no clube por mais tempo. No entanto, admitiu que a entrevista do jogador logo após a conquista da Copa do Brasil, em que anunciou sua saída, dificultou ainda mais o cenário. Eu sabia que seria difícil, mas tentei intermediar o problema e buscar uma solução. Infelizmente, isso não foi possível. Naquele momento, estávamos comemorando um título importante, contra um adversário histórico, e acredito que a situação poderia ter sido evitada. Mas é direito do jogador se expressar, e não temos controle sobre isso, pontuou o dirigente. Com a volta de Gabigol prevista para o próximo jogo, a expectativa é que o atacante encerre sua trajetória no Flamengo com a mesma dedicação que marcou sua passagem pelo clube. Enquanto isso, os bastidores seguem agitados, com a torcida dividida entre o reconhecimento pelos feitos do ídolo e a decepção pelo desfecho dessa história.